curso já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar o like e também escrever seus comentários. Bom culto! Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus, nesta noite de quarta-feira, onde de costume nós temos o privilégio de adorar o nome do nosso Deus, através de hinos, mensagem musical e também nossos pedidos, que é direcionado ao nosso Deus. O culto de quarta-feira é exatamente isso, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de expressar os nossos pedidos ao nosso Deus. Queremos falar para vocês que a igreja está fechada, mas aos sábados, das 3 às 3h30, está aqui aberta para fazer uma oração por vocês, e falar que o ancianato está à disposição aí no que preciso for, ok? O pastor também está à disposição, a igreja está à disposição. Nesse momento, é um momento onde nós podemos louvar o nome do nosso Deus, através da palavra escrita, falada, e também da mensagem cantada. Hoje teremos muitas bênçãos aqui nesta noite de quarta-feira, ok? E não deixamos também de falar das nossas famílias, que estão precisando de oração. Em especial, queremos orar pela irmã Nice. A irmã Nice recentemente perdeu seu esposo, e você aí na sua casa, nós hoje temos a oportunidade, de orar pela família da irmã Nice. É um momento difícil, mas o nosso Deus vai confortar essa família. A palavra de Deus é bem clara em falar que neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois Jesus Cristo venceu lá na cruz. E então, com esse amor e esse poder que Jesus Cristo expressou lá na cruz, nós vamos orar pela irmã Nice. Também temos a família do irmão Fabiano, enfermeiro aí, da nossa igreja, trabalha no hospital, estão vulneráveis aí ao vírus, ao coronavírus. Então não esqueça nas suas orações de orar pela família do irmão Fabiano. Também a família da irmã Marilúcia. A família da irmã Marilúcia também, vamos orar pela família da irmã Marilúcia, A família da irmã Raquel também, a Raquel do Graciano, Não esqueça nas suas orações de mencionar o nome da irmã, Raquel. Temos também a nossa irmã Livanete, a sua família, E nós possamos também orar por essa família tão querida da nossa igreja, o irmão Pedro. E eu estive conversando com o irmão Pedro, E ele está com muita saudade da nossa igreja. Está aí, irmão Pedro, a imagem da igreja para você matar a saudade. Estamos orando por você e pela sua família. Logo, muito em breve, estaremos na nossa igreja, juntamente nesse espaço lindo e maravilhoso, para adorar o nome do nosso Deus. Também tem a família pastoral. A família pastoral carece também das nossas orações. Nós bem sabemos que o pastor hoje se encontra ausente, das atividades físicas. Mas nós bem sabemos que o pastor está aí à disposição, fazendo as suas orações através do celular, da internet, e está dando assistência para as pessoas, para o rebanho da nossa igreja. Tem a nossa irmã Leda também, da nossa igreja. Irmã Leda, estamos orando pela sua família também, irmã Leda. Temos a nossa irmã Didi, esposa do Galdino e a sua família. Estamos com saudade de vocês, mas nós estamos orando as suas orações, ok? Também temos a nossa irmã Eliane. A irmã Eliane tem passado aí por provações. Queremos dizer, Eliane, para a sua família, que nós estamos orando pela sua família. E nesse momento, você que nos assiste, tem o privilégio de orar pela irmã Eliane e sua família, ok? Nesse momento, é um momento de nós podemos entregar todos os nossos pedidos ao nosso Deus, e nós acreditamos que Deus certamente vai ouvir as nossas orações, e certamente Ele vai agir na tua vida. É só você crer, é só você acreditar. Tem você acreditado nas promessas de Deus? Então certamente
as orações vão ser ouvidas e a sua família vai sentir o calor e o abraço do nosso Deus, ok? Nesse momento vamos fazer a oração, entregamos essas famílias nas mãos de Deus, para que Deus assim, confortemente, vai aliviar o fardo de cada família aqui da nossa igreja. Vamos orar então para essas famílias sentir o amor de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos diante da Tua presença aqui, Senhor, onde nós podemos ter o privilégio de falar contigo. Como é bom saber que o Senhor nos ouve, como é bom saber que o Senhor nos atende. E logo muito em breve, Senhor, estaremos juntos, reunidos, quem sabe nas mansões celestiais, quem sabe ali debaixo da árvore da vida, podemos desfrutar o Teu amor, através da Tua morte lá na cruz. Queremos entregar cada família de Vila Jacunha em Tuas mãos. Acreditamos que o Senhor está cuidando, acreditamos que o Senhor tem um plano muito melhor para cada família aqui de Vila Jacunha. Queremos entregar esse culto nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor, acima de tudo, seja honrado e exaltado. Nós queremos entregar esse culto em Tuas mãos, Senhor, e nos prepara para logo muito em breve ter um encontro contigo nas mansões celestiais, Pai. Essas bênçãos desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento vamos ter uma mensagem musicada apresentada pelo quarteto, que veio prestar um culto de adoração ao nosso Deus através da mensagem cantada. Que nesse momento o nome de Deus possa ser exaltado e louvado, através desta canção maravilhosa, onde as pessoas ali se preparam, onde o louvor tem um poder de transformar a vida, onde o louvor tem poder de, quem sabe, aliviar o fardo a qual você está passando nesse momento. E é por isso que o quarteto trouxe essa mensagem de esperança, de conforto ao seu coração. O seu sangue é capaz de salvar.
e a todas as nossas irmãs que estão em casa neste momento, nos assistindo, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aí, que bom que você está dedicando um tempo para juntos termos esta oportunidade de realizar um culto de oração ao nosso Criador. Assim como o quarteto acabou de cantar, que realmente a mensagem da cruz ela faça uma diferença na vida de cada um de nós. E eu quero neste instante, hoje nós vamos estudar a respeito de uma situação pela qual Jesus passou, mas nós vamos estudar um pouco mais em profundidade o que levou Jesus a passar por aquela situação. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Está com ela? Ótimo, porque você vai abrir a sua Bíblia na tua casa também, para meditarmos juntos a respeito desta mensagem. Coloque a Bíblia ao peito, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença e sabemos que não somos merecedores da tua graça, não somos merecedores, Senhor, da tua misericórdia, mas antes de mais nada, Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar aos teus cuidados, a fim de que a palavra que vamos ouvir agora, a palavra que o Senhor tem reservado para cada um de nós, possa fazer uma transformação nos nossos corações. Te suplicamos e pedimos mais uma vez, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. E nós vamos ler aqui o verso 14 e o verso 15. O capítulo 3 do Evangelho de João é um capítulo conhecido de todos nós, porque nos lembramos de maneira muito clara daquele encontro que Jesus teve com um doutor da lei. E você se lembra qual era o nome deste doutor da lei? Nicodemos, isto mesmo, no capítulo 3, agora no verso 14 e no verso 15. E nós podemos ler assim, verso 14 e no verso 15. E do modo por quem Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, quando eu penso a respeito desta conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele fez uma referência direta a uma experiência que Moisés teve com o povo de Israel lá no deserto. E esta experiência, este relato, agora mais uma vez, vamos folhear a Bíblia, vamos agora no livro de Números, no capítulo 21. Vamos lá, vamos refletir um pouco, por que será que Jesus usou esta referência? A referência dada, que está então no livro de Números, no capítulo 21, do verso 4 até o verso 9. Números, no capítulo 21, no verso 4 até o verso 9. Você já achou aí? Então me acompanhe, leia a sua Bíblia. Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e também contra ti. Ora, pois, ao Senhor, que tire de nós então as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Fez Moisés então uma serpente de bronze, e a colocou sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, então ele sarava. Sabe, meus irmãos, este texto, muitas vezes até estive refletindo um pouco, ele nos ajuda a entender, inclusive, a situação pela qual nós estamos passando hoje. Em alguns destes grupos das mídias sociais, já até cheguei a ver que
Alguns até disseram que de alguma maneira isso poderia ser até um castigo do próprio Deus para com a humanidade. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo aí na sua casa, que este texto até de alguma maneira ajuda cada um de nós a entender a situação pela qual eu e você estamos passando. E outra ocasião também, eu me lembro de um relato em que um ateu, no momento que ele estava dando uma carona para um pastor, e quando aquela pessoa que estava dirigindo o carro soube então que havia um cristão dentro do carro e a viagem ia durar aproximadamente 1 hora, aquele motorista então começou a atacar duramente a palavra de Deus. E um dos textos que ele usou foi exatamente este texto que nós acabamos de ler. Que Deus de amor é este que manda serpentes abrasadoras a fim de morder o povo para que o povo então morra? Este texto ele fala de um episódio trágico passado pelo povo de Israel, e que muitas vezes essa narrativa ela traz algumas conclusões equivocadas sobre Deus, e especialmente nós podemos ler aqui no verso 6, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. Então nos dá a impressão de que Deus de alguma maneira ele mandou por vontade própria serpentes para que mordessem então o povo. Só que quando nós paramos para avaliar o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo, claramente no começo do texto que nós lemos, nós conseguimos perceber que havia a rebeldia por parte do povo contra Deus, em primeiro lugar, e também contra Moisés. E esta rebeldia levou o povo a criticar duramente a Deus e também a Moisés. E vejam que em diversas situações vividas pelo povo de Israel no passado, ora eles reclamavam do pão, ora eles reclamavam da água. Só que neste capítulo, nestes versos que nós lemos, nós encontramos então a primeira situação em que o povo reclamava das duas coisas, do pão e também da água. E o texto bíblico também nos traz uma palavra que, deixa eu ver aqui, que eles tinham um fastio deste pão vil. Eles tinham esse fastio, esta palavra significa nojo. E que de alguma maneira o povo foi até levado, muitas vezes, até xingar o fato de estarem comendo o pão que Deus graciosamente enviava do céu para que eles pudessem então saciar a sua fome. E usando e vendo talvez essas palavras, alguns podem até afirmar de que Deus é um Deus vingativo, e de que Ele simplesmente, quando alguém decide não cumprir a sua vontade, de que quando alguém não decide, talvez propositalmente, não seguir os caminhos que Ele indicou, que este Deus então por vingança, Ele vai fazer alguma coisa contra aquele que se recusa a seguir as suas orientações. Poderíamos então pensar até mesmo que alguém que segue um caminho diferente daquele demonstrado por Deus, ou então qualquer uma ideia diferente daquilo que Deus mostrou, traria consequências terríveis, como se Deus realmente fosse um tirano ou um ditador. Mas vamos ser diretos, irmãos. Deus, Ele não é um tirano, e nós sabemos disso, e Ele não é um ditador. Havia ali então uma rebelião, e aquela rebelião trouxe consequências. E existe uma outra situação também, quando nós lemos o verso 6, que nos diz que a palavra traduzida para o português como Deus mandou, ela, no hebraico, ela é a mesma palavra que Moisés usou lá em Êxodo, no capítulo 5 e no capítulo 6. Quando Deus então ele fala com Moisés, ele pede que Moisés se dirija até Faraó, para que pudesse então deixar o povo ir. E você pode ler lá, no capítulo 5 e no capítulo 6, e lá diz assim, né? Deixa ir então o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Este deixa ir o meu povo, este deixa, é a mesma palavra utilizada aqui no verso 6 que nós acabamos de ler. Mas existe uma outra explicação, não utilizando toda essa tradução do hebraico. Vamos ver em Deuteronômio no capítulo 8, abra lá sua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 8, Deuteronômio no capítulo 8, agora no verso 14
e no verso 15. Presta atenção comigo. Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 14 e no verso 15. Você já achou? Ok? Acompanhe comigo então. Verso 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Preste atenção, agora no verso 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Olha só, olha o que Deus está falando. De escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Você percebeu? Você percebeu que o próprio Deus, ele traz a lembrança do povo, que o caminho pelo qual eles estavam percorrendo, que era o deserto, era infestado de escorpiões e também de serpentes. E você, talvez, eu estava tentando me lembrar, alguma outra ocasião em que o povo havia sido mordido por serpentes ou por escorpiões. E o fato é que eu não me lembrei de nada, porque a Bíblia não traz este relato. E por que não traz o relato? Porque eles, em nenhum momento, o povo de Deus foi mordido por serpentes, escorpiões ou qualquer outro perigo que o deserto pudesse trazer para eles. Em nenhuma ocasião. E nós sabemos, o escudo protetor de Deus estava então sobre o povo. E enquanto o povo de Israel aceitava a proteção divina, enquanto eles permitiam a direção de Deus sobre a vida deles, enquanto eles davam a permissão para que Deus continuasse a escrever a trajetória daquele povo, o escudo de Deus estava sobre eles. Deus os protegia das adversidades. Deus os protegia dos perigos do deserto, dos problemas do deserto. Então quer dizer que o povo não queria mais a proteção de Deus? A resposta é sim e não. E eu vou te explicar o porquê. Nós nem sempre, meus queridos irmãos, o que nós queremos, nós manifestamos com a nossa boca. Nem sempre nós fazemos as escolhas, ou as nossas escolhas, falando diretamente com a nossa boca. Mas muitas vezes, prestem bastante atenção no que eu vou te falar agora, muitas vezes nós tomamos decisões pelo nosso comportamento. Notem, tomamos as decisões pelo nosso comportamento, e eu quero dizer para você que isso é na maioria das vezes. É o nosso comportamento que vai falar de fato aquilo que está dentro dos nossos corações. O que de fato nós queremos, mas nós não falamos com a boca. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, escrito: Moisés, o povo falando, né? Moisés, nós não queremos mais a direção de Deus. Você não vai ver na Bíblia o povo falando: Moisés, nós não queremos mais servir a Deus. E você não vai ver na Bíblia também o povo dizendo: nós não queremos mais ser fiéis a Deus. Mas você vai ver o povo dizer isto através do comportamento deles. Isso você vai ver, das atitudes do povo. Senhor, me deixe em paz. Eles vão dizer através das atitudes: Senhor, me deixe sozinho, me deixe seguir os meus próprios caminhos. A maneira como o povo criticava, a insatisfação do povo com a maneira pela qual Deus estava lidando com aquelas circunstâncias, com as situações, era como se eles de fato, abertamente, estivessem dizendo: Senhor, nos deixe seguir os nossos próprios caminhos. E notem que quando o povo faz isso, ou quando nós escolhemos assim fazer, Deus, que nos dá então o livre arbítrio, Ele respeita então a sua decisão. Ele respeita a minha decisão. Assim como Ele respeitou também a decisão do povo naquela ocasião. E então o que Ele se faz? Deus, Ele simplesmente, Ele se retira. E atende então à vontade do povo. E notem que quando nos colocamos aos cuidados de Deus, quando nós decidimos seguir os seus caminhos, quando decidimos então ser fiéis aos princípios de Deus, é uma forma que o próprio Deus então usa para
para nos proteger do pior. Você já pensou nisso? É uma maneira de Deus colocar um escudo sobre a nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa agora, uma coisa muito séria. Quando nós guardamos os seus preceitos, quando fazemos as vontades de Deus, as consequências de um mundo cheio de pecado, as consequências deste mundo tão cruel, quando nós assim decidimos fazer, elas são minimizadas na minha vida e também na sua vida, assim como foi minimizada na vida do povo que estava no deserto. Porque eu escolho talvez sair então de um caminho perigoso, ok? E ir para um caminho mais seguro quando eu me coloco aos cuidados de Deus. É assim que funciona. Quando Deus então decidiu atender a petição daquele povo, você percebe o que aconteceu quando o povo, pelas atitudes deles, já não queriam mais ter Deus como seu protetor e como seu salvador. Deus, ele não amaldiçoa a terra. E agora eu quero responder talvez aquele primeiro pensamento que nós falamos lá no começo da nossa conversa, na nossa meditação. Deus, ele não traz nenhum tipo de maldição sobre a terra. Mas quando nós lemos Isaías no capítulo 24, e o capítulo 24 de Isaías, ele reflete muito bem aquilo que nós estamos passando agora. Somos nós que somos amaldiçoados com a nossa transgressão e pelas escolhas que nós fazemos a cada dia, por causa da nossa infidelidade para com a lei de Deus. É por causa dos transgressores que a terra é amaldiçoada. E as consequências disso são a dor, as lágrimas e o sofrimento. Mas sabem, irmãos, Deus, ele é tão bom. Ele é tão bom em nos perdoar que quando nós comparamos então aquela situação, aquilo que estava acontecendo, eles, em algum momento, eles perceberam que não valeria a pena ficar sem a proteção de Deus. E notem que quando nós lemos a história, o povo se dirige a Moisés e fala: Moisés, ore novamente a Deus para que Deus possa colocar a tua proteção sobre nós. Você reparou? Você percebeu que foi o povo que se afastou de Deus. E quando Deus, respeitando a vontade do povo, se tira então a sua proteção, coisas terríveis começam a acontecer. E o verso 7 nos mostra isso. Eles reconheceram que realmente blasfemaram contra Deus, haviam violado a vontade de Deus, e que de fato o problema não estava com Deus, mas o problema estava com eles. E glória a Deus, bendito o nome do nosso Senhor Jesus, o nome de Deus, que de maneira imediata então atendeu o pedido de Moisés, e concedeu então a graça para aquele povo. Quem olhar para a serpente, disse Deus, a minha graça então o alcançará, ele vai sarar, e novamente ele estará, a minha proteção estará restituída para proteger mais uma vez as famílias e o meu povo. Se olharem com sinceridade, com desejo real de novamente servir a Deus, ele perdoaria e protegeria o povo dele novamente. Esta é a ideia. Mas por que olhar para a serpente? Lembra talvez no começo quando nós dissemos que as nossas atitudes, elas falam muito mais do que a nossa boca? A ação de irem até onde estava a serpente de bronze e olhar para ela expressando uma confiança total, era como se eles de fato, com o coração arrependido, com o coração sincero, estivessem dizendo: Senhor, eu quero voltar a ser fiel, eu quero novamente confiar na tua direção, e que o teu escudo mais uma vez esteja sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Mas por que uma estátua ou uma serpente de bronze? Muitas vezes as pessoas pensam: não seria a serpente de bronze ou uma serpente, um símbolo de Satanás no jardim do Éden? Sabe, eu quero responder para vocês aqui que naquele tempo, talvez, é difícil dizer se eles tinham talvez a mesma compreensão que nós temos agora daquilo que eu vou falar aqui, mas nos nossos dias nós temos essa compreensão. Eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo: você já foi picado por uma cobra? Você já foi picado por uma serpente? Eu espero que não.
mas provavelmente você conhece alguém que já passou por uma situação assim. E quando a pessoa então passa por uma situação desta, o que as pessoas fazem? Elas ligam para o SAMU, e quando você conversa lá com outro atendente, o que a pessoa pergunta? Pegaram a cobra? Alguém tirou foto da cobra? Existe aí, alguém sabe exatamente qual tipo de cobra? Essa é a primeira pergunta que eles fazem. Por que disso? Porque é com o veneno da cobra que eles precisam identificar qual vai ser o antídoto melhor para que aquela pessoa novamente possa se restabelecer a sua saúde. Ou seja, é com o veneno do próprio animal que nós encontramos o antídoto para o mal. E uma das lições que nós queremos comentar agora: não importa a maldição, não importa a tragédia pela qual você esteja passando na sua vida agora, Deus, Ele é capaz de transformar uma tragédia em uma bênção. É como se Deus, mais uma vez, usasse o próprio veneno para fornecer um antídoto. Eu quero agora falar mais uma coisa para você que está na sua casa. Se você está passando por um problema, talvez um problema de saúde, talvez um problema de desemprego, talvez um problema de relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu lar, e você está orando a Deus e muitas vezes Deus não está respondendo a sua oração, eu quero te dizer que muitas vezes Deus usa os nossos problemas como antídoto. Mas espera aí, como que isso pode acontecer? Certa ocasião, uma pessoa estava com uma doença terrível, e ela chegou para o pastor e abriu o coração para o pastor, e ela não entendia por que Deus não estava de alguma maneira fazendo nada para curar aquele irmão daquela enfermidade. E o pastor então simplesmente olhou para o irmão e disse: às vezes Deus não te curou deste problema porque Ele precisa do seu problema para curar você de outros problemas. E muitas vezes, meus queridos irmãos, as dificuldades, elas são bênçãos disfarçadas na vida de cada um de nós. Deus não chama ninguém para ter que passar por uma situação pior daquilo que nós já tenhamos passado, quando nós somos verdadeiramente fiéis a Ele. Eu quero que você grave agora só esta frase: se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Você entendeu? Se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. E agora eu quero dizer que é a hora de você dizer para Ele, você agora vai falar para Deus que você tem um desejo sincero de colocar a sua vida, os seus problemas aos seus cuidados, aos cuidados do Pai. Eu quero dizer para vocês que não existe prejuízo quando nós somos fiéis a Deus, quando nós seguimos as suas orientações. Quando você segue as orientações de Deus no seu casamento, você vai ter uma vida abençoada, o seu casamento então será protegido por Deus. Quando você segue, meu querido jovem, as orientações de Deus para a sua juventude, em relação à escolha talvez de um namorado, de uma namorada, e você decide então colocar essas orientações na sua vida de uma maneira prática, Deus, Ele vai colocar também um escudo sobre a tua vida, meu jovem, sobre a tua vida, minha jovem. Quando você decide ser fiel a Deus naquilo que Ele orienta com relação à tua saúde, você vai ter uma vida longa, você vai ter uma vida repleta e abençoada por Deus, quando você decide ser fiel a Deus, nos dízimos e também nas ofertas. Você também será beneficiado, porque em todos estes aspectos, quando nós passamos muitas vezes por dificuldades, estas mesmas dificuldades que nós estejamos talvez passando agora, muitas vezes Deus utiliza estas dificuldades como antídoto na minha vida e também na tua vida. Eu quero dizer para vocês, neste momento, que se a sua vida tem sido realmente um deserto,
Se você está pensando muitas vezes, talvez, em desistir, por causa dos problemas que estão afligindo você ou a tua família de alguma maneira, ou a situação pela qual você está passando no teu emprego, nós queremos aqui falar para você que Jesus, Ele tem um carinho muito especial por cada um de nós, e Ele não vai retirar dos seus filhos e das suas filhas o seu escudo protetor, mas Ele vai usar isto como bênção para que a tua angústia, para que o teu sofrimento se transforme em alegria. E lá no final você ainda vai dar glórias a Deus por tudo o que está acontecendo agora. E Jesus diz para cada um de nós nesta noite: só um pouquinho mais, e você vai ver que tudo isso vai passar, e que uma nova vida estará diante de você, da tua família e de tudo que você estiver fazendo. O quarteto agora vai cantar mais um hino. Que Deus mais uma vez seja louvado. Logo
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra esta noite. Nós não queremos mais servir a Ti simplesmente com a nossa boca, mas queremos Te servir com o coração. E que estas lições, elas possam transformar a cada um, que possamos nos colocar mais uma vez aos Teus cuidados e aceitar este cuidado na nossa vida e também na vida dos nossos familiares. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.